Pessoal, eu tenho uma dúvida. Quantos aqui são AS do Rio de Janeiro? Bom, obrigado aí por terem vindo. Eu espero que vocês considerem essa apresentação aí válida. Quem aqui é AS que não é do Rio de Janeiro e nem de São Paulo? Pô, bacana. Muito bom. Eu nem posso assim dizer em palavras o quanto é importante para a gente esse tipo de evento do PTT, para a gente continuar o trabalho de disseminação do conhecimento dessa ferramenta, desse sistema que é o PTT Metro aqui no Brasil e o quão ele é importante para a gente como internet de uma forma geral, né? Não é à toa que dá certo em outros lugares do mundo, né? Ou seja, a gente tem sempre os exemplos de Amsterdã para falar, mas assim, eu acho que a gente olhando aqui para dentro do Brasil, o trabalho que o Nick faz sobre o PTT é uma coisa assim fantástica e todo mundo aqui tem muita história boa para contar. Eu tenho certeza que vocês também têm as suas histórias. Eu posso dizer que eu sou conectado ao PTT há bastante tempo. Eu era conectado como a Log Data Centers, do qual eu fui sócio e diretor, né? E agora na Mandic. E eu acho assim, os AS que hoje, né, que não se conectam ao PTT estão perdendo uma oportunidade muito, muito grande em termos de volume, de qualidade e do próprio crescimento da internet. Eu não acredito no crescimento da internet de forma sustentável sem essas iniciativas como os pontos de troca de tráfego, de uma forma geral. Porque eu vivi isso, né? Eu acho que vários aqui já viveram. Então, fico muito feliz de ver a presença aí de tanta gente aqui legal, trabalhando junto, né? Porque o PTT é sempre uma coisa colaborativa, né? Assim, a gente pode encarar de várias formas, né? Tem gente que encara só como redução de custo, tem gente que encara como oportunidade de negócio, tem gente que encara como uma forma de acessar conteúdos mais rapidamente, mas, na verdade, a força do PTT é a força de nós todos AS conectados. E quanto mais estejamos nós conectados, melhor a qualidade, melhor o tráfego, melhor tudo, né? Então, fico muito feliz de ver todos vocês aqui. Eu espero que esse painel seja útil aí para passar também um pouco da experiência do pessoal aqui. Tá? Bom, então, assim, bom dia a todos. Eu sou Antônio Carlos Pina, né? Eu falei rapidamente, tem gente que já me conhece de um tempo. Eu fui sócio, diretor de operações da Log Data Centers, né? Saí em 2011, quando ela foi vendida para a Equinix e para a Riverwood. Hoje eu sou sócio e diretor de operações e tecnologia da Mandic, que também é um AS conectado ao PTT Metro, né? E estão junto comigo aqui esses grandes senhores aqui que vão tentar passar um pouco da experiência de conectividade ao PTT. Cada um vai fazer, a gente vai iniciar com cada um fazendo uma pequena apresentação, né? E depois a gente vai passar para a parte das perguntas. Eu acho assim, se quem tiver pergunta puder guardar para o final, a gente vai conseguir a gente vai conseguir usar o tempo de forma melhor, tá? Então, passo a palavra aí ao Flávio Amaral, Netflix. Obrigado, Pina. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. É sempre bom participar desse evento, ter contato com vocês. Porque quem faz a internet no Brasil está aqui, a gente está aqui para cooperar, como o Pina falou, e fazer crescer e conseguir sobrepor qualquer obstáculo que a gente tem aqui. Então, vou falar um pouco da experiência do Netflix operando no PTT do Rio. Bom, em primeiro lugar, a gente começou a operar em São Paulo. O primeiro data center ficou ativo em agosto de 2012. E, desde então, eu tenho planos de expandir para outras cidades do Brasil. Então, São Paulo foi escolhido como o primeiro POP, porque concentra maior tráfego, mas, desde o começo do Netflix, existe a necessidade de crescer em outras cidades, como a forma que a gente opera nos Estados Unidos também.
Então, a gente vai falar um pouco como é que a gente escolhe uma cidade para ter um POP. Primeiro ponto a olhar é quantos megabits ou gigabits um ponto de troca de tráfego tem. Esse é o primeiro ponto. Então, é importante, por isso que é importante vocês fortalecerem os PTTs da cidade de vocês com a maior quantidade de tráfego possível. Então, esse é o primeiro ponto. Mas não é tudo. Então, a gente precisa, primeiro, deixa eu ver só se pulei algum, isso. Não pulei. Então, a gente precisa primeiro avaliar a quantidade de giga que a gente vai transmitir, e o primeiro ponto onde a gente vai olhar para fazer uma estimativa disso é a página do PTT da localidade. Então, a gente verifica quais são os provedores que estão na página, se estão no ATM. Depois eu faço um telnet para o Looking Glass, para tentar obter os prefixos que estão lá, para poder fazer um teste de tráfego. Então, com esses prefixos, eu consigo estimar quantos giga cada prefixo que é exportado no Looking Glass possui do Netflix. Faço um relatório e faço uma apresentação para o meu chefe, para o pessoal de operações, mostrando o potencial da cidade e o crescimento em um ano, por exemplo, para a recuperação do investimento em equipamento. Processo concluído? Não. Essa é a primeira parte. A outra parte do relatório, primeiro, assim que a gente identifica a quantidade de tráfego, a gente vai também verificar se há data centers na cidade que possa ter uma operação nossa. A gente não é muito exigente com a infraestrutura. Assim, a gente quer um data center bom, mas a gente consegue operar num data center ok, entendeu? Não precisa ser uma coisa estelar. Assim, só precisa ter boa infraestrutura e bons preços. Então, primeiro, o data center tem que ser PIX. Quem não for PIX, a gente não considera, entendeu? Segundo, a cidade precisa ter fibra para conectar a São Paulo ou os Estados Unidos para que os caches sejam alimentados. Então, os caches precisam baixar filme todo dia, porque é filme novo que entra no catálogo. O filme também, o algoritmo do Netflix, ele aprende a popularidade, quando um filme se torna muito popular, ou a potencialidade que ele fique popular, então ele baixa isso. Outro ponto interessante é o custo de cross-conexão para o PTT local. Então, existem alguns data centers que cobram uma fortuna para você ligar uma fibra do seu rack para o switch do PTT. Então, isso é um fator inibidor grande para você ter uma presença local na cidade. Outra coisa interessante é se vir estados vizinhos, ou cidades vizinhas, ou o maior número de AS possível. Então, olha-se o mapa, existem publicações no Brasil onde mostram um mapa de fibra passando na cidade. Então, se há a possibilidade de colocar numa cidade onde a gente consiga se vir um estado vizinho ou mais cidades, ótimo. E o potencial da cidade. Então, o número de habitantes. Então, existem cidades onde há um grande número de habitantes, mas não há muito assinantes de banda larga ainda. Então, a gente sabe que isso é uma questão de tempo até que a cidade consiga ter uma grande penetração de assinantes de banda larga lá. Então, a gente fez essa análise do Rio. O Rio tem um potencial imenso, é a segunda maior cidade do Brasil, a segunda maior base de banda larga do Brasil, vários backbones chegando, então é uma cidade natural de se ter um ponto de presença. Então, a gente começou a operar em agosto, a gente sempre troca tráfego no ATM, com todo mundo, nossa política de peering é bem aberta, qualquer pessoa conectada no ATM já começa a trocar tráfego conosco automaticamente. A gente tinha uma expectativa que haveria mais AS conectados no PTT do Rio. Então, a gente viu que existe AS do Rio de Janeiro conectado em São Paulo e não no PTT. Então, foi um pouco uma expectativa que a gente tinha, mas que não foi atendida. E o tráfego, desde que a gente ligou, oscilou um pouco. Então, a gente viu que cresceu, diminuiu um pouquinho. E, enfim, a gente esperava um pouco mais de tráfego do Rio de Janeiro desde que ligou. E a gente espera que, em 2015, os AS do Rio, eles se conectem ao PTT do Rio. Essa é uma expectativa que a gente tem, porque o potencial da cidade, quando a gente vê as apresentações onde São Paulo tem uma proporção muito maior que o Rio, mas proporcionalmente em número de assinantes de banda larga, em número de habitantes, essa proporção não é a mesma entre
o tráfego que é trocado do Rio e em São Paulo, a gente espera que em 2015 haja um trabalho da comunidade de AES no Rio para fazer crescer o Estado, o PTT, porque isso é que vai atrair mais investimento. Lembre-se que o Netflix é apenas um provedor de conteúdo que opera aqui. Existem vários atualmente e outros vão chegar ainda, porque o Brasil é um dos países mais conectados do mundo em termos de horas que os brasileiros gastam na internet. Então, o Brasil é sempre um dos 5 primeiros países que as pessoas pensam em ter operação. O PTT do Rio ele tem um potencial imenso, mas a gente tem que saber aproveitar. Acho que a gente tem que conectar mais nele, acreditar mais e colocar mais AES, colocar tráfego para poder descentralizar um pouco o tráfego que fica muito em São Paulo lá. Aqui são os POPs que a gente tem no mundo, então você vê que nos Estados Unidos é bem distribuído. No Brasil a gente tem São Paulo, Rio, vai ligar em Porto Alegre até o fim do ano. E em 2015 a gente espera ligar mais POPs, mas a gente também precisa da cooperação de vocês, acreditando mais no PTT local de vocês. Ok? Obrigado, Flávio. É o Pedro agora? É o Júlio? É o Júlio? Júlio Sirota. Bom, o microfone agora, o Júlio, do Nick BR. Obrigado. Bom dia. No Rio de Janeiro, quer dizer, dando continuidade ao que o Flávio já falou, uma das questões que a gente tem pensado muito é por que o Rio de Janeiro não tem um número maior de participantes e tráfego. Então, um dos pontos que a gente considera chave no Rio é o teleporto. Tá? Bom, o teleporto é um edifício localizado no centro do Rio. Tá? Ele foi inaugurado em 1995. Tá? Ele já foi um POP da Embratel, depois passou para a Telerge. Então, assim, é importante ver a data e ver assim, a origem, né? Ou seja, seria um ponto de encontro de telecom numa época em que a internet ainda estava nascendo, né? Como a gente conhece ela hoje. Tá? Então, de lá para cá, quer dizer, esse edifício está tendo que sofrer uma série de adaptações, ou, vamos dizer assim, está tendo que se ajustar. O que a gente vê nele hoje, quer dizer, existem várias operadoras, pequenos e médios provedores de acesso à internet, tá? E também muitas empresas que necessitam de recursos de telecom. Tá? Então, a gente tem lá a Petrobras, tem a Atento. Tá? Quer dizer, não é só hoje um edifício coberto por empresas ligadas à comunicação de dados, mas que também utilizam esses recursos. A infraestrutura do prédio, ele tem, no topo do edifício, tem áreas destinadas à instalação de equipamentos de ar-condicionados e geradores. Tá? O prédio é alimentado por 2 fontes independentes de alta tensão, tá? pela mesma provedora. O topo do prédio, tá? Ele tem um parque de antenas muito grande, tá? E que permite o acesso tanto à periferia da cidade do Rio de Janeiro como ao interior do estado. Tá? E assim, por todos esses fatores, né, a gente considera que o teleporto ele tem potencial para ser o maior PIX do Rio de Janeiro. Tá? Exatamente pela presença de operadoras de telecom e pelo número grande de pequenos e médios provedores. Tá? Que a ideia é o quê? Que eles consigam levar esse conteúdo para o interior do estado. Tá? Bom, primeiro assim, não estou podendo mostrar fotos do edifício porque a gente não tem autorização para estar mostrando. Tá? Então, tem algumas imagens aí que estão disponíveis na internet. Tá? Então, a gente não pode assim,
mostrar exatamente o que está acontecendo lá. Bom, o topo do edifício tem 96 contratos de antenas, tá? Ou seja, é muito difícil ter algum espaço disponível lá. Uma outra coisa que começa a acontecer, né, que a gente percebeu quando esteve visitando lá, é que novos edifícios de alta estatura estão sendo construídos, não exatamente próximos ao teleporto, mas em locais que começam a atrapalhar a visada das antenas que já estão instaladas lá. Tá? Então, isso é um outro problema aí que o pessoal que está instalado lá vai ter que começar a achar uma alternativa. Tá? A subestação de energia que tem no subsolo do edifício está sendo reformada, tá? Ela vai ser ampliada. O prédio dispõe de 3 busways para distribuição de energia e, assim, eles estão, em algumas situações, operando no limite. Então, você tem energia disponível em determinados andares do edifício, não é no prédio inteiro. Tá? O topo do edifício está totalmente tomado, você não tem mais como alocar espaço lá, colocar, ou seja, equipamentos, ou colocar antenas. Os shafts de telecom, eles são administrados pela Alta Telecom, tá? Quer dizer, a Alta, ela assumiu a administração dos shafts de telecom, porque estavam muito desorganizados, estava totalmente desestruturado. Aí eles passaram a cobrar pelo uso, né, pelo direito de passagem de cabos por esse shaft, e aí a coisa começou a ficar mais organizada. Também, assim, qualquer outra área do condomínio que seja necessário para qualquer atividade é cobrado pelo uso desse espaço. Tá? Seja o espaço em metros quadrados efetivamente ou pelo direito de passagem de alguma coisa por alguma área do condomínio. Tá? O topo do prédio, ele, assim, é muito desorganizado hoje. Tá? Quer dizer, vocês imaginam um prédio que já tem mais de 20 anos, um monte de antenas. Então, assim, cabos para todo lado, está muito bagunçado. Então, a ideia talvez é migrar, fazer o mesmo trabalho que a Alta fez nos shafts, eles vão estar fazendo no topo do edifício. Tá? A administração do condomínio visa lucro. Tá? Ou seja, eu não consegui descobrir direito assim, como que é a questão proprietária, né? Quer dizer, eu sei que existem conjuntos que são de determinados donos, mas que a administração do condomínio tem que gerar lucro para um fundo de pensão de uma estatal, tá? Que é quem tem os direitos lá, quem vamos dizer, é dona do prédio, provavelmente. Tá? No topo do edifício, a gente encontra lá os pequenos e médios provedores. Tá? Então, eles podem estar instalados em algumas pequenas salas de alvenaria fechadas que existem lá em cima, ou instaladas em racks, vamos dizer assim, sobre marquises do terraço. Tá? Ou seja, não é um ambiente totalmente desprotegido, por exemplo, de chuva. Tá? Quer dizer, se tem uma chuva com vento, provavelmente o rack vai tomar chuva. Tá? As operadoras e os provedores de maior porte, eles estão instalados nos andares. Tá? Bom, a gente tem que trabalhar no sentido assim, de vamos criar o PIX Teleporto. Tá? Então, assim, quais as condições típicas de implantação de um PIX? Tá? Quer dizer, a gente tem uma única pessoa jurídica, né, que é responsável, tem um ambiente de data center propício, essa pessoa jurídica é responsável por fornecer os links, né, as fibras apagadas até os pontos centrais, e os participantes que estão hospedados nessa infraestrutura normalmente se conectam através de conexões locais. Bom, como é que é no teleporto? Tá? Quer dizer, no teleporto, a gente tem que lidar com várias pessoas jurídicas. Tá? Ou seja, a gente vai ter o responsável pelo PIX, o condomínio e a Alta. Tá? Outra questão assim, é a baixa disponibilidade de fibras, né, para a conexão dos PIX centrais, né, que é o LNCC e a Log1, até o edifício. Tá? Assim como está difícil de achar a pessoa jurídica que queira passar essa fibra ou prover esse link até os pontos centrais. Tá? Dentro desse contexto, quer dizer, para a conexão de participantes, a gente vai ter, dentro do próprio data center, fazer uma conexão com o local.
Participantes que estejam em outros andares do edifício, eles vão ter que prover uma conexão ótica entre os dois data centers, aí no caso, e, por causa disso, quer dizer, vai ter que pagar pelo uso do shaft de telecom e pela passagem de cabo por áreas do condomínio. Tá? Para pegar os pequenos e médios provedores que estão no terraço, a ideia que a gente está pensando, por exemplo, é de ter uma infraestrutura ótica em alguns pontos em volta do terraço, porque o edifício é muito grande, que estejam conectados ao data center do Pix que vai ser implantado. Tá? E daí, quer dizer, esses participantes eles vão se conectar apenas no terraço. Tá? Quer dizer, provavelmente a gente vai ter que instalar adultos ou esteiras no terraço para prover esses caminhos. Tá? E toda essa operação, quer dizer, envolve o direito de passagem dos cabos pelo shaft e também pela área de condomínio do terraço. Tá? Bom, hoje, como que assim, a gente está avaliando, não seriam bem candidaturas, né? Quer dizer, a gente está conversando com algumas empresas no sentido assim, de viabilizar uma implantação dessa. Tá? A gente precisa ter os requisitos operacionais, principalmente na questão de data center e de fibras, tá? Porque se a gente considera que pode ser o maior Pix do Rio, quer dizer, a gente precisa ter condições operacionais boas. Tá? O NIC pode estar auxiliando na montagem de infraestrutura do prédio, tá? Por exemplo, essa infraestrutura ótica no topo do edifício. Tá? Mas a gente não pode incorrer em despesas operacionais. Tá? Em função de tudo isso também, o custo de conexão dos participantes tem que ser acessível. Tá? Ou seja, a gente tem que negociar com o condomínio, com a alta, com todos, para que, no final, a conta seja viável de ser paga. Tá? E uma outra opção seria a criação de uma associação ou de um consórcio de empresas, de provedores desse edifício para estar gerindo o Pix. Tá? Então, assim, a ideia assim, é muito mais uma questão descritiva, né? Uma apresentação da situação do teleporto. Tá? E a gente acha, assim, pela quantidade de empresas que tem lá, é um ponto importante para a gente estar trabalhando. Okay? Obrigado, Júlio. Gente, só reforçando, o que eu pedi no começo, quem tiver dúvida, vão anotando, que no final a gente faz uma sessão de perguntas, aí a gente consegue dar um certo dinamismo para a gente não perder o horário, tá? Espero que vocês compreendam aí. Obrigado. Quem agora, Galvão? Agora eu irei apresentar algumas estatísticas das nossas ações que foram feitas no Rio de Janeiro, nesse último ano. Agora, Galvão Rezende do NIC. Sim. Aqui, pessoal, hoje é uma foto de como está o tráfego no PTT do Rio de Janeiro, né? Só para introduzir aqui. E aqui mostra o crescimento, né, do que nós tivemos em 2013 e 2014. Me surpreendeu, porque no último PTT Fórum estávamos em torno de 6 GB no PTT do Rio. Hoje aqui nós temos picos de 36, já chegou a picos de 40 lá. Isso já contínuo, né, não tirando os picos durante a transmissão da Copa que foram relatados ontem. O crescimento de participantes também foi acentuado nesse último ano. Então, saímos de 32 para 55. Quase dobramos aí o número de AS participantes. Mas, para vocês terem uma ideia, o PTT de Porto Alegre, que é o nosso segundo maior em número de participantes, hoje está chegando a 100 participantes, 100 AS participantes. Aqui é a topologia hoje, como está os PIX e a sua conexão no PTT do Rio. Teve um aumento aqui na criação do Pix da Mundivox esse ano, só que ainda temos uma demanda no sentido da redundância, né? Vários Pix lá hoje estão sem redundância, então precisamos trabalhar nessa parte. Aqui mostrando fisicamente como estão essas conexões e as suas capacidades, né? Estamos já em processo de ampliação de alguns Pix aqui para maior capacidade.
por exemplo, o Pix da Log, RJ2, iremos aumentar essa capacidade de transmissão. O Pix da Net Botânica também será aumentado, porque tem uma demanda grande de tráfego. Aqui um resumo do que foi feito, né? Gostaria de destacar, no sentido aqui, é que hoje os provedores de conteúdo e grandes operadores que estão presentes no PTT Metro de São Paulo já estão no PTT Metro do Rio, e até, por exemplo, a Microsoft está em processo de ativação, ou seja, os provedores de conteúdo fizeram a sua parte, foram todos lá no PTT Metro do Rio. Um ponto que gostaria de destacar com vocês aqui, a gente parece que está distante, mas só faltam 619 dias para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, né, que acontecerá a partir do dia 25 a 18 de setembro, juntando os dois eventos aí. Então, teremos um congelamento operacional envolvendo o Rio de Janeiro e São Paulo, especificamente. Diferente do congelamento que houve durante a Copa do Mundo, o congelamento operacional foi importante, nós detectamos essa importância. Então, ele irá acontecer, irá se repetir no PTT Metro do Rio e no PTT Metro de São Paulo para os Jogos Olímpicos. Ou seja, planejem para fugir do pico de última hora, como o Julimar comentou ontem. Em última hora, durante a Copa do Mundo, tivemos uma demanda grande. Então, por favor, se preparem, tenham aí quase, depende do ponto de vista, mas daqui a pouco é 1 ano e meio, né? Então, por favor, gostaria de destacar aqui com vocês a data, né? Então, nesse período teremos o congelamento operacional. Serão 56 dias entre durante os Jogos, o intervalo entre os Jogos e os Jogos Paralímpicos. Gostaria de comentar com vocês, o NIC continua um trabalho de ampliação de rede, criação de novos PICs, enfim, então estamos preparando a estrutura do Rio de Janeiro. No ano passado, em maio, foi realizado um PTT Fórum Regional, exclusivamente para os participantes do Rio de Janeiro. Ele foi aberto a todos os participantes do PTT, mas focado principalmente nos objetivos do PTT Metro do Rio. E a nossa ideia, o nosso planejamento é que aconteça de novo agora em meados de maio, para dar sequência nesse preparativo, né? É isso que eu gostaria de passar para vocês, pessoal. Obrigado, Pina. O Feliz da Log, acredito que chegou. Por favor, Feliz. Aí sim, Feliz. Tarda, mas não falha. Boa tarde. Sem problema. Vou pegar aqui. Poderia cortar, por favor, aqui. Como é que está o casamento? Chefe, está bem, que bom. Chefe não, que chefe. Que chefe. Bom, José Feliz, para quem não conhece, da área de redes da Log. Opa, bom dia e desculpa pelo atraso. Eu vou fazer um overview sobre o PTT e a Log, essa parceria, basicamente, que nós temos com o PTT. Vai ser curto e bem sucinto. A ideia mesmo é só mostrar o que nós temos e o que os clientes podem usufruir e os futuros também. Meu nome é José Ricardo, conhecido como Feliz, do time de engenharia de redes da Log. Então, esses são os tópicos. Então, para quem não conhece a Log, ela pertence hoje à Equinix, o grupo de maior data centers do mundo, presente em diversos mercados e em diversos continentes também, quase todos. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos Del Castillo, que fica na zona
zona norte do Rio, que é o nosso novo data center, com uma infraestrutura gigante para clientes, tanto na questão de colocation, como serviços, e na parte também de acesso. Hoje nós temos diversas operadoras já chegando. E o nosso primeiro data center em RJ, que foi o RJ1, que é em Botafogo também, uma ótima localização. Uma informação importante também, saindo um pouco do foco do Rio de Janeiro, é que hoje todos os sites da Log são Pix do PTT. Então, isso é uma coisa muito bacana. Então, todos os clientes da Log têm acesso ao Pix PTT também. Qual que é a visão da Log? A visão de muito tempo, desde quando o nosso querido Pina estava com a gente também, sempre foi fomentar a troca de tráfego. Então, isso é uma coisa que a Log sempre promoveu, sempre participa e sempre incentiva o PTT, não só com participações do PTT, apresentações e também, às vezes, a parte de colaboração. A nossa ideia sempre foi facilitar o acesso, então, por isso, a gente trouxe sempre tem um Pix dentro do nosso data center, exatamente para facilitar o acesso e fornecer a estrutura necessária para os clientes. Inclusive, nós temos serviços no qual o cliente de São Paulo ele também pode acessar o data center do Rio de Janeiro através de interconexão e vice-versa. Inclusive, também nós fornecemos redundância de data center, então o cliente pode estar em RJ1 e usar o Pix de RJ2, vice-versa, em São Paulo, enfim. Nós temos essa possibilidade. Então, isso com esse intuito de facilitar e fornecer a infraestrutura necessária. Então, nós fornecemos, se o cliente pode chegar via link, o cliente pode ter um colocation, pode ir para São Paulo, pode ir para o RJ2, pode se conectar em diversos Pix. Uma facilidade imensa para quem está dentro da Log. E essa é realmente a nossa meta, facilitar. Vou falar um pouco das mudanças que ocorreram desde o último fórum. Foram, basicamente, a ativação do Pix em RJ2 e a estrutura que está sendo migrada para a DWDM. E o futuro, o que a Log pensa, né? A Log vai continuar trabalhando em conjunto com o NIC e tem total intuito de fomentar a troca de tráfego, e que é um grande projeto e nós somos totalmente apoiadores disso. Bom, é isso, eu agradeço e fico grato. A gente está deixando as perguntas para o final, tá? Porque a gente começou atrasado, só para manter o embalo do ritmo. Agora, o Marcos, da Globo.com. Boa sorte lá, Marcos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado novamente pela presença, pela paciência de todos aqui. Vou falar um pouquinho do que a gente está fazendo, o que a gente pode oferecer para melhorar e aumentar essa troca de tráfego no Rio de Janeiro. Lá, tá? Vou só complementar um pouquinho aqui. Isso aqui que eu vou falar vai complementar o que são os nossos planos. Ontem eu conversei com algumas pessoas e até durante o dia a dia que a gente acaba conversando, de vez em quando tem um pouquinho de confusão. O que é a Globo.com? A Globo.com, lógico, é um provedor de conteúdo, mas é uma empresa de tecnologia do Grupo Globo. Então, ela oferta tecnologias de infraestrutura e de CMA, de sistema de gerência de conteúdo, somente para as empresas do Grupo Globo. Então, ela não vende nenhuma infraestrutura, nada de infraestrutura ou conteúdo externo para outra empresa que não seja empresa do Grupo Globo. Ela abre esse conteúdo, lógico, para a internet, grande maioria do conteúdo é aberto, mas o negócio é somente dentro das empresas do grupo. Tá?
Em 2015, o que a gente está fazendo? Acho que o ano passado, o Fernando Carolo esteve aqui, apresentou que a gente está com um projeto de um data center novo no Rio de Janeiro, né? Era para estar ficando pronto agora no final desse ano, outubro, novembro, mas acabou que teve alguns atrasos, né? E vai ficar pronto para o ano que vem. Então, foi um data center que a gente está construindo no Rio, com um investimento aí de um pouco mais de 100 milhões, e que a ideia é que a gente tenha conexões do PTT, assim como a gente tem aqui em São Paulo, conexões de pelo menos 100 gigabits. A localização do PTT, do nosso data center, né, é na região ali de Jacarepaguá. Não sei para quem conhece o Rio aí, essa foto da região da Zona Oeste, da Barra da Tijuca. Então, a gente tem essa parte embaixo, essa avenida grande, a Avenida das Américas, cruzando a Avenida das Américas, ali a Ayrton Senna, e um pouco mais em cima, essa avenida grande também, a Abelardo Bueno. Tá? À esquerda, essa parte meio triangular, onde é o autódromo, vai ser o centro, acho que é o Centro Olímpico da Barra, certo? É isso mesmo. Então, acho que o Sérgio deve falar depois mais disso, mas vai ter vários esportes, bastante infraestrutura lá. E nessa avenida Abelardo Bueno, a gente tem bastante oferta de empresas de fibra. Então, tem muita parte de redundância de fibra, de anéis de fibras que passam no Rio de Janeiro, passa na Abelardo Bueno. Aqui é uma foto do prédio atual, foi tirado agora no início de novembro. Aqui é o nosso sonho de consumo, em fevereiro de 2015, ou pesadelo de trabalho, como preferir, depende do referencial. Né? Tá. Mas, qual que é a ideia principal? Aqui o mapa geral da cidade do Rio de Janeiro, a gente vê que os PIXs do PTT hoje, eles são bem concentrados na Zona Norte e Zona Centro-Sul. Então, ali, Net Botanic, a Log RNP, um pedaço da Zona Sul e no centro, Mudivox, Level 3 no central, e da Log 2 na Zona Norte. Né? E a parte da Zona Oeste não tem PIX nenhum ainda. Então, a gente quer, o ano que vem, a gente quer se candidatar a ser um PIX do PTT, nesse data center. Tá? Como eu falei, a gente não oferece venda de infraestrutura para empresas externas, então não tem ideia de oferecer serviço de colocation no PIX, mas, em contrapartida, como a gente quer melhorar tráfego, grande produtor de conteúdo, é interessante para a gente aumentar a quantidade de tráfego, ter clientes conectados, a gente não deve, sendo PIX, a gente não cobra também parte de conexão e jumper de conexão, nem para essa da Globo, nem para conexão a um futuro PIX da Globo.com lá. Tá? Bom, é isso também. Deixa os contatos depois, se quiserem mandarem algum e-mail com interesse, se tiverem interesse, deixa a gente ciente também. Obrigado. Obrigado, Marcos. Cabral, por favor. Bom, Paulo Cabral, do LNCC, POP-RJ. Bom dia. Eu vou fazer uma rápida explanação sobre a infraestrutura do LNCC no Rio de Janeiro. Né? Às vezes gera uma certa confusão, porque a sede do LNCC, atualmente, ela é em Petrópolis, né? Mas a sua antiga sede, dos anos de 1980 até o final dos anos 90, era exatamente ali em Botafogo, onde eu vou mostrar que é aqui a localização do atual PTT no Rio de Janeiro, né? Que é o antigo CPD, construído em 1982. Você vê que é CPD, não é data center, porque é muito antigo. Tá? O prédio hoje é atualmente administrado pelo CBPF, que é um parceiro nosso também. Então, nesse CPD, nós temos o POP-RJ da RNP, né? Projetos do próprio LNCC, parceria de outros convênios, né? O PTT também. Então, no fundo, o LNCC ele faz parte da cultura dele, né? Colaborar com os grandes projetos nacionais, que, no caso do PTT, ele se enquadra perfeitamente nisso. Tá? O prédio do antigo LNCC, atual CBPF, né? É ali na Rua Lauro Miller, em Botafogo, bem localizado. Temos praticamente todas as operadoras de telecom chegando nesse prédio com fibra.
muito em função do ponto de presença da RNP, que veio povoando essa instalação. Tá? Estamos, no momento, numa grande reforma. Essa reforma está sendo principalmente custeada pelo INCC, mas tem a colaboração forte da RNP, do próprio CBPF, enfim, a gente tem uma série de ações, né, em andamento. Então, aqui eu fiz um conjunto de fotos, né, para vocês terem uma ideia. Isso aí atualmente é um dos quadros elétricos que não tinha. Então, de uns 3 anos para cá, nós tiramos toda a rede elétrica debaixo do piso, refizemos toda ela, colocamos 2 quadros, né, com 2 redes, primária e secundária, visando a redundância do site. Quadros novos, né, controladores do gerador. Trocamos também, esse ano, um gerador de 150 kVA, que é o da direita, por um de 350, que é o da esquerda. Futuramente, estamos com a intenção também de deixar os 2 funcionando meio em paralelo para alguns sites, né, dentro do data center. Esse aí é o NoBreak 1, que está velho, inclusive pifou, a gente está substituindo ele agora, que já tem aí pelo menos 20 anos. Aqui um segundo NoBreak também, que é o secundário, que foi também com recurso desse específico da RNP. Tenho aqui, em função da Copa, né, que foi instalado pelo NIC, de propriedade dele, para atender ao seu site, dentro lá do Rio. Né? No momento, nós estamos instalando um sistema de refrigeração, né, baseado em corredor quente, frio, estamos criando essas células. Esse é um exemplo da internet, né, aumentando atualmente, né, em 20 TRs, então aquele princípio, né, de N+1, vai ser sempre redundante. Então, temos 40 TRs, né, 20 e 20. Temos também ainda os próprios splits da instalação, que vai ser uma terceira redundância. Enfim, estamos hoje com 2 centrais de 20 TR já instalação, né? E também estamos adequando os corredores. Então, aqui tem na foto da esquerda, você vê a instalação dos dutos. Da direita, já um alinhamento dos racks, que não foi possível substituí-los. Tem aqui do lado esquerdo o REC, né, do PTT, um REC também que está sendo desativado, que está sendo migrado aqui com os equipamentos da RNP. Esse REC do PTT vai ser mais bem localizado, a gente vai chegar ele um pouco para o lado, para ficar dentro do corredor. Nessa sequência também nós estamos trocando o piso gradualmente, que o CPD não pode parar, enfim, a gente está aquele trabalho de chega para cá, arruma para lá, enfim, a coisa vai andando, né? Como eu comentei, a revisão do sistema de refrigeração existente, esses splits que tem aí, que vai ser a terceira redundância, né? A troca do cabeamento elétrico também externo ao prédio, onde ficam aqueles geradores, né? Aumento da carga da casa de força, né? Já o NCC e CBPF já foi contratado, já está começando a haver essa troca, né? Para meados de 2015, final de 2015, nós temos a aquisição de um outro equipamento de NoBreak, com capacidade maior que 90 kVA, que é mais ou menos a carga daquele CPD, né? Em função do NoBreak 1 não ter mais conserto. Aquisição de mais 20 TR para aumentar a carga, né, de refrigeração. Vai ser o término da troca também do cabeamento de redes interno, que a gente também está trocando. E revisão de sistema de detecção de fumaça, iluminação, câmera, né? E além da estética, pintura, mobiliário, enfim. Então, muito obrigado. Tenha o meu contato. Aí é só isso. Tá. Obrigado. A gente dá continuidade seguindo aqui a ordem do Galvão. É o Pedro. Pedro da Net Botanic.
Bom dia. Vamos falar um pouquinho da história da Net Botanic, do Pix Net Botanic e o PTT Rio. O Pina já levantou, né, que a Log sempre brigou muito pela questão da troca de tráfego. Acho que foi dentro da Log que a gente teve contato com o PTT. Acho que por volta de 2013, 2005, a gente estava dentro da Log, a convite da Log, para assistir uma apresentação da Terrimark. Se não me engano, acho que era o Hugo e um outro colaborador dele, que no momento eu não me lembro. E a palestra deles foi realmente muito inspiradora. Eles falavam da experiência deles no NAP das Américas, como tudo funcionava bem, dos benefícios. Enfim, foi um bichinho que mordeu e ficou perseguindo a gente depois daquele dia. E naquela data a gente tinha um cenário um pouquinho desanimador, né? A Terrimark que hospedava um suíte dentro da Log, mas sem participantes. Acho que passado um tempo depois, acho que o próprio existia já um suíte do PTT Metro no Rio de Janeiro também, basicamente ligado na rede acadêmica, com tráfego ainda muito baixo também. E a gente tinha aquele ciclo vicioso, não tinha tráfego porque não tem participante, não tem participante porque não tem tráfego, né? E aquela coisa não andava. Em 2007, inclusive com a ajuda da Log, a gente criou uma iniciativa privada chamada PTT Moebius, né? E a nossa ideia era tentar usar a nossa própria rede para buscar participantes, porque um dos motivos da falta de participantes era a dificuldade em eles conseguirem chegar na Log ou chegar no LNCC, né, e ter um custo alto, ainda sem ter uma receita, um benefício, né, tangível com relação ao tráfego que não existia, conteúdo que não existia. Então, para incentivar, a gente contratou um link até o PTT São Paulo, que era uma realidade consolidada, já estava com um tráfego muito alto, e a gente, em paralelo, também montou CDNs, né, para agregar mais conteúdo ainda ao próprio PTT. As coisas começaram a andar, a gente teve um certo sucesso com isso, mas ainda não tinha a escala que precisava. Então, num certo momento, né, conversando com o Nick, a gente conversou e conseguimos alinhar uma parceria para iluminar uma fibra e botar um Pix do NIC-BR ligado ao Pix Central dentro da Log. Nosso acordo era migrar, a gente migrou os participantes do PTT Moebius para o PTT Rio, né, e criamos um Pix Net Botanic. E as motivações foram muito simples, né? A gente precisava juntar força, a gente precisava mostrar uma massa crítica de participantes, de tráfego, de conteúdo, para agregar novos entrantes, né? A gente ainda tinha uma barreira muito, questão até de cultura, né? Na época, as pessoas ainda não usavam BGP, não sabiam o que era um AS, então a gente tinha um trabalho ainda de ajudar algumas empresas a tirar AS, ensinar como configurar o BGP. Enfim, tinha um problema de escalabilidade, né? Se a coisa crescesse muito, a gente precisava do apoio do NIC para poder botar equipamentos mais robustos, né? E até a questão até de redução de custo. O fato é que o tráfego agregado dos dois PTTs, né, o da Moebius e do NIC-BR, ele era muito baixo por volta de 2010, acho que o Galvão até mostrou, e a gente, em menos de 4 anos, conseguiu botar um patamar de tráfego que eu acho que é bem razoável. E hoje a gente está superando 30 gigas, né? Creio que o PTT Rio acho que é o segundo maior Pix. A gente teve um aprendizado muito bacana. As pessoas que em algum momento usaram o PTT Moebius, eles entenderam a motivação do PTT, os benefícios, e hoje todos eles estão no PTT do Rio. E praticamente 1/3 dos ISPs hoje vieram daquela iniciativa que a gente startou no passado, né? Hoje o PTT, PixNet Botanic, em alguns momentos ele responde por volta de 15% do tráfego do PTT Rio, que a gente considera que é muito relevante. O PTT Rio está se consolidando como um espaço, um marketplace, um lugar para se vender trânsito, trocar tráfego, para trocar serviços, né? Tem empresas prestando serviços de proteção, mitigação de DOS, uma coisa que alavanca o PTT. Né? E para a gente deixou um legado muito bacana, né? A gente acabou, por conta desse ideal, a gente acabou tendo que investir num parque de equipamentos de alta capacidade, de roteamento, de Layer 2, muito bacana. Proposta para 2015, até formalizar aqui a ideia aqui no PTT, seria migrar. Hoje a gente tem o Pix está localizado no Jardim Botânico. Na época a gente achou que era um lugar interessante, uma visada de um ponto interessante no Rio de Janeiro, que é a Sumaré, tem muitas operadoras ali. Mas, na prática, isso não se concretizou. Hoje, participantes que estão no PTT, no PixNet Botanic, eles
continuam com o mesmo modelo que no passado. A gente usa a nossa própria rede de fibra ótica para levar eles e conectar eles lá no Jardim Botânico. A nossa ideia é, de repente, migrar esse Pix para a nossa nova sede em São Cristóvão, que é um lugar de mais fácil acesso. E até pegando o gancho no que já se falou, né, a gente sabe da importância do teleporto, e a nossa ideia é levar um conjunto de fibras do Pix, desse potencial Pix, né, hipotético Pix em São Cristóvão, até o teleporto e prover conexões em fibra apagada. A nossa experiência no teleporto, boa parte dos participantes que estão no PixNet Botânico hoje, eles estão no teleporto. A gente transporta eles através da nossa rede. E a experiência que a gente tem é que a gente já teve muitos problemas com conectividade, e a maioria delas é por cabo. Então, empresas que às vezes estão até próximas, né, da nossa estrutura, levam um cabinho, mas, como está ali ao tempo, o cabo degrada, o cabo sofre interferência, e a gente entende que, naquele cenário ali, o melhor realmente é tentar trabalhar com fibra ótica. E a gente pretende continuar com a estratégia que a gente tinha no passado, né, de agregar CDNs, né, na troca de tráfego, para poder agregar um pouquinho mais de conteúdo e benefício para os participantes que estão dentro do PixNet Botânico. A ideia é oferecer trânsito, uma coisa que a gente nunca ofereceu, mas a gente pensa em oferecer através de parcerias com o Nautilus, com o Globinet, empresas de cabo submarino, levar eles até o PTT para poder ampliar um pouquinho o portfólio do PTT com relação a serviços e oferecer peerings fora do Rio de Janeiro, através de parcerias com PTT São Paulo e outros estados. Aqui deixar um agradecimento, né? Tem um monte de empresas aqui que ajudaram a gente nesse nosso caminho. Depois eu queria até a ajuda do pessoal do NIC, se não me engano, acho que o Microlinkers talvez seja o primeiro participante do PTT Rio, né? A Mundivox, a gente sabe o esforço que eles vêm fazendo no PTT, a Globo, a Log, Netflix, enfim, os outros estão aí, conhecimento geral. É isso, pessoal. Obrigado. Sérgio, você vai falar? Perfeito. Exatamente, que é o mais importante, né? Ótimo, então. É o Sérgio, né? O Sérgio da Autoridade Pública Olímpica vai falar um pouquinho para nós agora da perspectiva do usuário, né? Tanto provimento aqui em cima, né? Sérgio, obrigado. Como transfere aqui? Bom, meus senhores, bom dia. Eu gostaria de agradecer a organização, a oportunidade de vir aqui a esse fórum e apresentar a perspectiva do usuário. Eu não sou técnico, eu sou o diretor de infraestrutura da Autoridade Pública Olímpica. E, na verdade, venho aqui para apresentar a nossa preocupação que diz respeito aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que o nosso país está encarregado de apresentar ao mundo. Então, nós temos, dentro da nossa Autoridade Pública Olímpica, uma série de encargos. E a minha apresentação ela vai ser muito breve, como todos, né? E vou mostrar quem somos nós, como estão organizados os jogos de uma maneira muito rápida e qual é o volume de trabalho e fluxo que isso deve ocorrer. E aí aguardamos depois aí contar com essa solução para o que nós esperamos em termos de internet nos jogos. Então, quando o Brasil foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos, o governo transformou em lei o ato olímpico, e aí é onde se enumera uma série de compromissos para com o COI e para com o mundo. E dentro dos compromissos no que diz respeito à internet, de uma forma muito genérica, é prover uma internet de qualidade ao espectador. Então, essa é uma ideia geral. Dentre outros, aí existem mais de 17 temas esmiuçados dentro dessa lei. E, em 21 de março de 2011, foi criada a Autoridade Pública Olímpica, com uma experiência pioneira de um consórcio interfederativo, que tem o seguinte objetivo, a seguinte missão. Então, nós temos como objetivo coordenar a participação da União, do Estado e do município na preparação e realização dos Jogos de 2016 para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pelo COI em 2009. E temos aí essas finalidades. Então, coordenar as ações governamentais na área, monitorar a execução de obras e serviços, e aí estão incluídos os serviços de telecomunicações. Então, consolidar os planejamentos integrados de obras e serviços também, fazer o relacionamento entre os entes, Estado,
Estado, município, governo federal e das suas diversos ministérios, e o Comitê Rio 2016, que aí representa o COI em relação. Então, nós trabalhamos também no planejamento referente ao uso do legado dos jogos, trabalhamos na elaboração da matriz de responsabilidade, que é um documento vinculante, onde entram todos os projetos do governo e que são financiados e são monitorados para a execução dos jogos. Trabalhamos na homologação prévia de projetos base executivos, aqui por uma peculiaridade da nossa Lei 8666, e quando se trata do RDC para a Olimpíada, nós temos que homologar esses projetos. E fazemos também interlocução entre os entes de uma forma geral, então os entes municipais, estadual e federal, e também aqueles que vão participar dos Jogos de uma forma geral, e o Comitê Olímpico Internacional. Então, nós temos que trabalhar na organização dos 2 eventos. Então, embora fala-se de uma, mas na verdade são 2 eventos, a Paralimpíada e a Olimpíada. Elas são 2 eventos distintos, com aberturas e encerramentos distintos e com adaptações, com intervalo de 15 dias, que nós temos que fazer mais de uma centena de adaptações, que algumas já são de projetos e outras que estão feitas entre um jogo e outro, para que eles, devido às demandas aí do pessoal paralímpico. E aí nós trabalhamos aí junto com as 3 esferas governamentais, e cada esfera estabeleceu a sua lei, que nos dá nossas atribuições. Então, entre os nossos símbolos, né? E aí aqui é uma dimensão do que representa o Jogo Olímpico e qual é a nossa preocupação. Então, nos Jogos Olímpicos, ele representa como se ocorressem 41 campeonatos mundiais em 17 dias. São 2.500 atletas de 204 países, 25.100 profissionais da mídia credenciados, 70 mil voluntários e 8,8 milhões de ingressos vendidos. Esses foram dados de Londres, então são esses os números que nós temos trabalhado. Para os Jogos Paralímpicos, são 22 esportes em 12 dias, então são 4.200 atletas de 164 países, 7.200 profissionais de mídias credenciados, 30 mil voluntários, e 2,2 milhões de ingressos vendidos. Se nós formos comparar com a Copa do Mundo foram 32 nações, 723 atletas, 15 mil voluntários e um esporte, e tínhamos várias sedes. Lá agora nós vamos ter, no Rio de Janeiro, 204 nações, 15 mil atletas, 7 mil voluntários e 65 modalidades que serão disputadas, num curto espaço de tempo. Então, a organização dos Jogos ela foi feita em 4 grandes clusters, né? Então, é o cluster da Barra, onde está próximo do data center da Globo, próximo, o cluster de Copacabana e o cluster do Maracanã. O cluster da Vila Militar, que é em Deodoro, ele está justamente na Zona Oeste, como fez referência aqui o companheiro da Globo.com, que é uma área carente de infraestrutura de telecom. Então, aqui um dado aqui só para que tenham uma noção, em 2014, na Copa do Mundo, eram 3 milhões, o público foi de 3.429.000, então foram 48.500.000 conexões, e aí as conexões aí são representadas em terabytes, segundo lá o meu universitário, são 26,7 terabytes, a uma média de consumo de 7,79. Usando a mesma média, espera-se para 2016, usando os dados de Londres, que sejam 124.500.000 aí, conexões e 68,5 terabytes em conexões. Então, essa é a nossa expectativa, isso nos preocupa em termos de infraestrutura da cidade. E nós temos a esperança, e hoje estamos numa fase de trabalhar com os 3 entes e garimpando soluções possíveis para esse grande evento. Então, esse aqui é o lema lá da nossa autarquia, né? A vitória é de todos. Nós, aqui faço as palavras do nosso presidente, que nos considera, nesse escopo aqui, um grande facilitador. Nós estamos à disposição, nesse e-mail, para nos ajudar a resolver esse problema. Então, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado à organização. Muito obrigado, Sérgio. Eu gostei muito desse lema, a vitória é de todos, né? Porque tem muito a ver com o que a gente comentou aqui sobre como é que funciona o PTT Metro e a interconexão de redes, né? Cada novo participante que se conecta ajuda a comunidade e a si próprio, quer dizer, é assim mesmo, todo mundo junto é que consegue fazer um bom resultado. Bom, finalizadas as apresentações,
A gente vai passar para a fase das perguntas. Eu vou usar a facilidade que eu tenho de estar aqui na mesa. Eu já tenho algumas perguntas aqui para o pessoal da mesa, mas a gente vai abrir o microfone para vocês poderem perguntar o que vocês quiserem para qualquer um dos participantes, tá? Eu vou aqui na ordem. Eu gostaria de perguntar para o Flávio. O Flávio fez uma exposição sobre a Netflix, de uma forma geral, e sobre... Me parece que, na apresentação dele, ele comentou que ele tinha uma determinada expectativa com o PTT do Rio, que ainda não chegou lá, apesar dos dados encorajadores que o Galvão mostrou. Quer dizer, há, de fato, um crescimento, mas assim, eu entendi que o Flávio espera mais, né? Então, eu gostaria de saber, na opinião dele, o que ele acha que pode ser melhorado em termos de peering no Rio de Janeiro, para a gente ter o resultado que ele espera. Microfone compartilhado. Bom, o que a gente espera é que mais AES do Rio participem no PTT Rio. A gente viu as estatísticas ontem, que tem AES do Rio que participa só em São Paulo, o que seria ruim porque não fomenta a localidade, entendeu? E quando a gente instalou, a gente viu que alguns AES tiveram com a capacidade alta e não parece que não colocaram, diminuíram o prefixo anunciado. Então, não sei o quão rápido é para um AES, um ISP melhorar, aumentar a capacidade que tem no PTT RJ. A gente viu o tráfego subiu muito. A gente ligou e a gente viu que alguns AES ficaram saturados e por isso que o tráfego não subiu. Então, esses AES, creio que ainda estão ampliando. Então, não sei o quão rápido é aumentar a capacidade lá. Seria bom que, assim que o pessoal notasse que a capacidade está aumentando, subindo, conseguir uma ampliação. E a gente, para o próximo ano, a gente espera que os AES do Rio, eles participem mais do Rio de Janeiro. Assim, o Rio tem muito AES que nem participa nem no PTT-SP, nem no RJ. Seria muito bom que esses AES, a primeira experiência que eles têm de peering, fossem no PTT-RJ, porque já tem muito conteúdo lá. Acho que dá para vocês, quem quer realmente trocar tráfego, começar no Rio e ter as perspectivas bastante atendidas, porque já consegue pegar bastante coisa, tanto do Google quanto do Netflix e de outros grandes portais de conteúdo que já estão lá. Eu vou fazer a minha última pergunta. Na verdade, eu tenho pergunta para todos aqui, mas eu gostaria que vocês ficassem livres para perguntar. Mas nessa linha do que o Flávio comentou, o Pedro, que contou a história aí desde a Moebius, agora a NetBotanic, né? Ele citou o efeito Tostines, né? Que a gente sempre fala, né? Não tem tráfego porque não tem participante, o participante não quer se ligar porque não tem tráfego. E isso é um problema, porque no nosso entendimento, o PTT é uma obra conjunta, né? Disse o colega aqui, a vitória é de todos, o Sérgio, né? E o NIC faz a parte dele, tentando fomentar o Pix, mas ele precisa que os participantes se conectem. Pelo que eu acompanhei na apresentação, me parece que vários provedores de conteúdo fizeram sua parte no Rio de Janeiro. O que está, e me corrija se eu estiver errado, tá, Galvão? O que parece que está faltando é mais gente de acesso se conectar. E, Pedro, como na sua apresentação você falou um pouco desse trabalho de fomentar, que é extremamente difícil, porque a pessoa não quer buscar o tráfego, e aí o tráfego de São Paulo é maior, eu queria que você elaborasse um pouquinho. O que você acha que pode ser feito, de uma forma geral, para atrair mais o provedor de acesso, para que ele veja a importância de se conectar no Pix local? Né? Porque eu acho que é no-brainer se conectar em São Paulo, mas, na verdade, o Pix precisa estar local, até por uma questão de melhor distribuição de tráfego e redundância, de uma forma geral. Pina, a experiência que a gente tem é o seguinte: alguns provedores estavam conectados ao PTT São Paulo, alguns deles estavam até comentando comigo, não, poxa, eu estou lá em São Paulo, tal, eu não posso ir para o PTT Rio porque eu estou em São Paulo. Eu falei, olha só, faz um teste. Uma das coisas que a gente sempre fez para fomentar é que a gente dispõe da infraestrutura, a gente pode entregar um teste para quem quiser testar.
Então, a gente falou, faz um teste comigo, desliga o teu PTT São Paulo, liga aqui o PTT Rio e vê o que acontece. Aí passa um tempo, cara, não tem tráfego no PTT São Paulo, mesmo com ele ligado depois que eu liguei Rio. Eu falei, por que será? Né? A gente vem falando, os conteúdos estão já no Rio. Um provedor de um ISP, ele usa basicamente Google, enfim, Globo, são esses conteúdos que já estão. Netflix, pra caramba, diga-se de passagem. Eles usam o conteúdo que já está no Rio. Então, eu acho que o que falta para a gente fazer crescer um pouquinho mais o Rio primeiro, levantar essa bandeira, que o Rio está com muito conteúdo, vale a pena. Eu acho que talvez tenham alguns que ainda não se atentaram, né, para essa questão. E talvez alguns estejam até amarrados em contratos mais longos. Então, eles têm um contrato talvez de 36 meses, 24 meses, e ainda não puderam levantar a cabeça e ver que tem alguma alternativa, né? Mas eu acho que a gente tem que, talvez, sinalizar mais essa questão do benefício, né, da infraestrutura que foi trabalhada pelo NIC, por todos, e que está funcional hoje no Rio e que atende muito bem aos provedores. Eu acho que é por aí. Perfeito. Gente, eu não quero ter o monopólio das perguntas, não, porque se deixar, aqui é muito interessante, eu vou fazer várias. A audiência tem pergunta? Opa, ali? Calma. Perdão. O Marcos quer acrescentar uma coisinha, mas se você quiser se aproximar, já não perde o trabalho. Espera um instantinho. Só complementar rapidinho o que o Flávio e o Pedro falaram, que a gente percebeu também muito, principalmente durante a Copa, também até depois, agora durante as eleições, que tem realmente muito essa demanda ainda reprimida do Rio. A gente tem tanto demanda reprimida ainda no próprio PTT, tinham AS que estavam ligados em São Paulo e no Rio, eles ligaram no Rio, a conectividade no Rio menor que eles ligaram para algum teste, saturou bem rápido, então a gente teve que cancelar e mudar o tráfego do Rio para outros lugares, ou o trânsito, ou para outro lugar, para alguns AS, porque essa ligação do Rio, que era bem menor, saturou. E até com conversas com pessoas aqui hoje também, a gente viu, tem bastante tráfego de lugares que estão próximos do Rio, mas que dão volta ou por São Paulo, ou dão volta até por AS internacionais, para chegar nas entradas do Rio lá. Então, por exemplo, que lugar próximo do Rio, por exemplo, você citaria como exemplo? Não, AS que estão no Rio de Janeiro, mas não tem conectividade no PTT, dá a volta ou por São Paulo ou internacional. Perfeito. Isso é bastante interessante, né? Isso do teu ponto de vista lá do conteúdo, você vê que poderia estar servindo localmente melhor e não está, né? Perfeito. Vê bem, eu queria falar aqui da questão de uma evolução que mesmo imperceptível os PTTs trouxeram, né? E você foca muito em Rio, São Paulo, a partir de um primeiro momento onde todo mundo ia para o PTT exatamente para poder tentar diminuir seus custos. Acho que esse foi o grande atrativo, né? Então, se você conseguia um transporte mais barato, né, Pedro? Transporte mais barato, então você conseguia conteúdo de graça nos grandes PTTs. Chama atenção para o PTT de Curitiba, que eu acho que foi o primeiro que teve uma outra coisa que eu gostaria que acontecesse em todo o Brasil. Conteúdos realmente locais passaram a fazer parte do PTT do Paraná. E uns 4 anos atrás, eu visitando um provedor lá, o provedor me falou que, olha, bicho, 15%, 12% da minha rede é local. Por quê? Porque está o DETRAN, está o Tribunal de Justiça, está o Governo do Estado. Tá. Então, eu acho que uma das coisas que cada provedor dos diversos, que estão nos diversos PTTs, sobretudo os PTTs menores, em cidades menores no Nordeste, ou até maiores, como Belo Horizonte, por exemplo, né, e que não tem um avanço muito grande, como Recife, que não tem um avanço muito grande, e em Recife eu entendo bem esse problema, porque as pessoas alegaram lá que o Estado não ia entrar porque já tinha um compromisso com a Oi, não ia entrar no PTT, e isso eu acho que prejudica. Eu acho que uma das coisas que pode ajudar muito é essa discussão, tanto nessa oportunidade de migração, de fomentar que essas instituições pensem no IPv6, quanto que participem do PTT. Em alguns lugares, a gente já consegue que, quando se faça uma licitação, o órgão público exija que os participantes participem do PTT. Mas, por exemplo, tem instituições como o CNJ, por exemplo, que devia dar o exemplo, ele coloca na licitação que tem que ter 2 peers internacional, que tem 2 peers internacional, ou seja, só quem tem Embratel. Na verdade, o CNJ, com toda aquela
aquela moral e tal do Joaquim Barbosa e tal, ele direciona a licitação para a Embratel. Então, a pergunta e o que eu queria deixar logo, o que é que está sendo feito, o que pode ser feito para descobrir esses conteúdos locais? Eu sei que tem uma coisa que vai mais além, que é trazer o que está no exterior para dentro do Brasil, mas aquele local mesmo, aquela coisa que parece pequena, o DETRAN de cada cidade, a prefeitura, coisas que o cidadão pode transformar, às vezes, 100 milissegundos em 2 milissegundos. Então, o que é que pode estar sendo feito e quanto isso pode ajudar? O NIC iniciou esse trabalho com várias empresas, inclusive com a Prefeitura do Rio, de fomentar especificamente no Rio. O que foi feito em Curitiba, por exemplo, em Porto Alegre também nós temos uma grande demanda de AS locais lá que trocam tráfego local, ou seja, o PTT de Porto Alegre é um outro exemplo, que ele não tem muitos conteúdos fora. O primeiro grande que está indo lá agora é a Netflix, mas é o nosso terceiro maior PTT em termos de volume de tráfego, e é o segundo em número de participantes, né? Ou seja, são os provedores locais trocando tráfego local ali. Acho que é uma medida interessante de ser feita e ser implementada. Só um comentário de tarde, a gente já fala um bocado disso. O Júlio quer fazer um comentário aqui rápido. Então, só queria dar um complemento, que, assim, por exemplo, tem o PTT de Lajeado, lá no Rio Grande do Sul, que, se a gente for ver, ele tem assim, um tráfego muito baixo. Mas, assim, o que acontece? Lá é a Univates, né, que está lá, né? Então, tanto a Univates conectada no PTT e os provedores locais também conectados lá, isso está sendo muito útil para toda a comunidade estudantil da cidade, porque já teve ocasiões, antes de eles estarem conectados ao PTT, em que caía links, vamos dizer assim, em outra parte do estado, que interrompia a comunicação da universidade, né, para a internet, e os alunos não conseguiam acessar a parte estudantil que eles estavam querendo. Então, com a introdução do PTT, está sendo super útil e assim, garante uma autonomia para a cidade, né? Tanto que agora eles estão ampliando com a parte de ensino à distância, que vai provavelmente gerar um aumento de tráfego na cidade. É o PTT como redundância de tráfego, na verdade, garantidor de tráfego, né? Na verdade, nesse caso, assim, ele não é a redundância, né? Ele é o principal. Ele é o principal, né? exato. A redundância passa a ser a conexão externa. Tá certo. O comentário que eu fiz, eu queria só fazer um breve à parte. Na parte da tarde, a gente vai poder entrar mais na questão dos PTTs em outras localidades, né? Até a gente já vem discutindo o assunto. E, especificamente, no PTT de Belo Horizonte, a gente já tem os órgãos públicos, o Prodabel, o Prodenge e a RNP, e a gente percebe um tráfego muito grande, essa coisa de DETRAN, etc. Lá. Dá para a gente falar disso de tarde um pouquinho mais. Agora, eu queria fazer uma provocação para vocês, que é a seguinte. A gente vive num país muito grande. O Brasil é um país muito grande, e uma coisa que a mim incomoda, eu não estou aqui em São Paulo, não tenho nada contra paulista, pelo contrário, mas é essa obsessão que a gente tem de centralizar tudo aqui. Eu acho que isso prejudica o crescimento do país em vários sentidos. E, no caso do PTT, não é diferente. Eu penso no PTT do Rio como o backup do PTT de São Paulo. É a estratégia que a gente está desenhando. A gente não está no Rio ainda, não estamos no PTT, mas o argumento para entrar no PTT do Rio nós precisamos ter uma opção de conexão que não seja o PTT de São Paulo. Vocês têm essa percepção e pergunto, por que isso não é mais reforçado até na venda, vamos dizer, da ideia do PTT do Rio? Ou seja, nós precisamos de um segundo PTT que possa ser a alternativa ao de São Paulo, que a gente possa ter 2 grandes PTTs. Acho que essa pergunta também é para o Nick, né? Acho que sobrou para eles. Eu gostaria só de complementar com um exemplo. Eu ouvi ontem de um participante aqui essa questão de migrar, saindo do PTT Metro São Paulo e indo para o PTT Metro do Rio. O relato que ele me deu, depois se quiser se manifestar, eu não vou me recordar qual é essa que que a diferença foi mínima do tráfego hoje que ele troca no Rio, o que ele trocava aqui em São Paulo, ou seja, uma conexão local lá para ele, sem o custo do transporte, né? Ou seja, o PTT Metro do Rio não seria nem um backup, ele seria o principal do provedor, e o de São Paulo seria esse backup, com um custo zero praticamente, né? Só complementando, a gente, assim, eu acho que a visão
assim, é difícil encarar o Rio como um backup de São Paulo, tá? Até pode ser, mas assim, a questão é que, como eles estão muito próximos, né? Quer dizer, quem está no São Paulo mudar para o Rio, eles vão ponderar, quer dizer, se vai valer essa mudança. O que a gente tem trabalhado, no sentido assim, é de fomentar o desenvolvimento dos PTTs de outras regiões, né? Por exemplo, Porto Alegre, Fortaleza, a gente está trabalhando, tá? Ou seja, o objetivo é levar o conteúdo para outras regiões do Brasil, tá? Quer dizer, para realmente tirar o foco de São Paulo, tá? Assim, eu acho que, se a gente for pensar só São Paulo e Rio, a gente continua centralizado, tá? Então, acho que o objetivo é Sul, Norte e Nordeste, tá? Eu vou dar minha contribuição pessoal. Eu tenho visto o NIC fomentar o PTT em outros lugares, sim. Eu acho esse painel aqui está sendo sobre o PTT do Rio especificamente, por isso a gente está falando muito de Rio, né? E acaba falando de São Paulo por ser o ponto central, mas como vocês sabem, existe PTT em várias outras localidades e cada um com seus desafios, cada um com a sua estratégia de crescimento. A gente precisa mesmo que as pessoas se conectem. Eu acho que esse exemplo de Lajeado foi muito bom, porque o drive de conexão no PTT é um assunto local de Lajeado. Eles não estão conectando para buscar conteúdo do Google, ou buscar CDN, ou buscar Amazon. Eles estão conectando para buscar conteúdo local. Então, esse driver eu enxergo como a confirmação de que o PTT é um modelo viável, inclusive nos locais que não têm um interesse de tráfego ainda, né? Eu acho que o ponto aí, seguindo até o que o Pedro falou, aí do efeito Tostines, né, é que o PTT é um trabalho de todos, é um trabalho cooperativo, e as pessoas que pensarem em ir para o PTT pensando unicamente, eu vou baixar meu custo, ou eu vou revender o acesso, elas estão deixando, evidentemente, todas as empresas são comerciais, eu não estou sugerindo que a gente é ONG, né? Mas eu acho que na ideia de mover para dentro do PTT, a gente tem que ter aquele pensamento de vou construir que o negócio vai para frente, né? E quem tem dúvida hoje em conectar o PTT, essa é a minha mensagem, porque quando a gente fez o PTT da Alog lá no Rio, o Pix há anos atrás, né, eu acho que o tráfego que a gente tinha era, sei lá, 180 mega de tráfego. Né? E vocês vejam que hoje a gente está falando aí de 30 e tantos giga, e está o Flávio aqui, que não me deixa mentir, que ainda não é suficiente, e vocês viram os números do Sérgio, né? O evento da Olimpíada provavelmente é o maior evento mundial, né? E o que a gente espera é que seja também o maior pico de tráfego mundial, muito provável, né? Só para complementar, eu não vejo, só para deixar claro, tá? Eu não vejo competição entre se falar de PTTs locais, pelo contrário, a gente está falando de Belo Horizonte, tem vários outros lugares do Brasil que tem esse valor de retenção de tráfego, de redução de latência, de aumentar a disponibilidade da rede, melhorar a qualidade da rede como um todo. Fora os aspectos que eu acho até mais filosóficos da ideia da internet. A ideia é essa, a gente ter essas conexões locais. Mas eu não vejo... a gente precisa ser realista. Ter grandes PTTs como São Paulo e, eventualmente, o Rio, estando no mesmo nível, vamos dizer, de hierarquia, não é ruim, porque a empresa que entra primeiro talvez queira entrar no maior, talvez seja mais fácil entrar no Rio do que entrar em São Paulo, e isso constrói a percepção de que ele vai trocar depois na localidade dele também. A gente não vai ter um grande nó do Netflix em todos os PTTs tão cedo. Eu espero que daqui a alguns anos o Flávio possa ter 40, 50 nós desse porte espalhados pelo Brasil, e outras empresas que venham, né, até seus concorrentes também façam o mesmo. Mas eu não vejo por que teria que ser uma abordagem ou outra. Eu acho que a gente, tendo essa percepção de realismo e reforçando o papel dos grandes PTTs, a gente estaria, aí sim, sendo até mais inclusivo, chamando mais gente e tornando o projeto mais atrativo. Carlos, só um minutinho, pessoal. É que a gente está com o tempo estourado também. 2 minutinhos aí, só para um comentário rápido, por favor, só para a gente... Tá bom. É você mesmo. Posso fazer? Claro, por favor. Eu sou o Rogério, da Petrobras, já é o segundo ano que eu participo do evento, e ontem teve a apresentação do NAP lá da Argentina. Ano passado eu tinha visto a apresentação do
do NAP equivalente lá na Holanda, se não me engano, teve, acho que também na França. E todos aqueles modelos mostram PTTs interconectados. Tudo bem que são países geograficamente menores que o Brasil, né, enfrentam outros desafios. Mas a pergunta que eu queria fazer é se, inclusive agora a gente está passando pelo momento, aí eu não vou falar o nome, mas tem uma operadora que deve estar com uma capacidade ociosa relativamente grande. Então, assim, será que não é o momento da gente também pensar num modelo, não mexendo no serviço do PTT como ele é hoje, mas criar uma extensão, um diferencial de um novo serviço PTT interconectado para evitar que os provedores tenham, os menores principalmente, tenham que comprar o transporte para 2 localidades diferentes, porque, enfim... Tá. Eu acho que essa resposta é dele e do Pedro. Na verdade, eu acho que... Vamos guardar a sua pergunta, Rogério, até depois você pode voltar no painel da tarde, que teremos sobre localidades. Tudo bem, tudo bem. Aí é um bom assunto, com certeza. Tá legal. Já está feito, então. Tá bom. Bom dia, eu sou o Douglas, represento a Softec Telecom, a empresa gaúcha. Tá? E a gente tem uma experiência bacana lá. Nós somos PIX, do PTT-RS, e PTT Porto Alegre. E a experiência que a gente teve, que é bem bacana, de ter o recurso lá e não ter clientes buscando, né? Então, a gente teve uma demanda crescente de ISPs, sistemas autônomos, e a gente acabou fazendo um produto diferenciado, que é o quê? Em vez de ele contratar 100 mega, mais 30 PTT, mais 30 PTT São Paulo, a gente fez um produto que se chama IP ISP, que é onde o cliente compra 100 mega e tem trânsito, mais PTT São Paulo, mais PTT RS. Então, sem que ele procure, tá se conectando, ele acaba já ganhando isso, e é um meio de um incentivo de trazer mais número de AS para trocar trânsito no PTT. É mais uma experiência que a gente tem lá, que é de bastante sucesso e funciona bem. Para deixar aí para o pessoal. Perfeito. Obrigado. Fantástico. Então... Bom, gente, a gente está realmente com o tempo estourado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui que participaram. Eu acho que foi extremamente instrutivo. Eu aproveitei bastante, espero que vocês. Convido vocês a estarem aqui de tarde para poder discutir melhor sobre os PTTs locais. Eu acho que vai ser uma discussão produtiva. Gostaria de pedir aí uma salva de palmas aí ao pessoal aqui que participou comigo. Eles, de fato, merecem. Muito obrigado. Obrigado.